Porém, apesar disso tudo, hoje em dia nós temos problemas sérios do ponto de vista ambiental e eu vou falar rapidamente sobre alguns aqui. Para a questão... 10 minutos? Eu vou passar um pouquinho, viu, pessoal? Mais rápido, coisa rápida. Eu acho que é legal a gente... hoje, enfim. Então, nós temos problemas sérios, assim, por exemplo, na área de recursos hídricos, por exemplo, nós, do ponto de vista de abastecimento d'água, nós estamos, isso aí não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas replicando um dado de relatórios oficiais, nós estamos na terceira pior situação no Brasil em termos de abastecimento d'água por habitante ano. Ou seja, em termos de disponibilidade hídrica por habitante, nossa situação aqui no Distrito Federal é a terceira pior situação no Brasil. Nós só estamos ganhando nos estados de Pernambuco e Paraíba em termos de oferta d'água por habitante. Isso é algo preocupante. É preocupante porque isso é muito simples de entender. A oferta da água aqui no Distrito Federal tem se mantido constante há muito tempo. Quais são os nossos principais mananciais de abastecimento da água? A água que a gente bebe aqui no PPS, aqui na sede do PPS, vem lá do Parque Nacional de Brasília, que é mais conhecido aqui como água mineral, que tem uma barragem lá dentro, a barragem Santa Maria, que abastece cerca de 25% da população do Distrito Federal, ou cerca mais ou menos 500 mil pessoas, um pouco mais do que isso, bebem a água de excelente qualidade que vem dentro do Parque Nacional de Brasília, 25%. 65% da água que abastece o Distrito Federal vem da barragem do Descoberto, lá perto de Braslândia, que é o nosso principal manancial de abastecimento da água aqui, onde vem a maior parte da água que a população do DF bebe, vem da barragem do Descoberto. 65 mais 25 dá uns 90%. E os 10% restantes são pequenas captações distribuídas, tem lá em Planaltina, tem várias captações, pequenas captações, Pipiripau, enfim, distribuídas pelo térreo Fumal, lá perto da estação ecológica, dentro da estação ecológica de Águas Emendadas, tem lá algumas pequenas captações. Mas o grosso do abastecimento da água de Brasília vem do Parque Nacional, da Barra Santa Maria e da Barra Descoberta. E isso é algo que existe, que não mudou ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. A oferta d'água é praticamente a mesma. E o consumo de água no Distrito Federal tem aumentado todo ano, porque é mais gente bebendo água, a população aumenta. Nós somos uma sociedade que, infelizmente, não estamos conscientizados que água é um recurso muito importante, não é infinito, é finito, tá certo? Nós lavamos carros com água da CAESV, lavamos meio fio, as calçadas em frente às casas com água da CAESV, os postos de gasolina aqui, todo mundo lavando o carro com água de ótima qualidade e no nosso dia a dia, dentro de casa mesmo, a gente não tem muito hábito de economizar água, né? Eu estou falando de um modo geral, eu sei que aqui deve ter um ou outro que economiza e tal, mas enfim. E em linhas gerais, a sociedade nossa é meio perdulária em relação a essa questão de gastos da água. Então, a oferta continua constante e o consumo, a demanda por água aumentando todo ano. Então, obviamente que essa conta vai chegar uma hora que vai começar a faltar água, tá certo? Existem projeções da CAESB mostrando isso no ano de 2001, aliás, quando foi feita uma auditoria no sistema de gestão de recursos hídricos de todo o Brasil pelo Tribunal de Contas da União, a CAESB, e com base em informações oficiais, a CAESB já aventava a possibilidade de começar a ter falta d'água aqui, racionamento, a partir do ano de 2007, do ano que nós estamos, tá certo? E, então, esse é um problema sério. Como é que isso seria resolvido? Nós teríamos que ter outras alternativas de abastecimento d'água aqui. Eu vou contar outra história aqui, que tem a ver com o meio ambiente, vou passar o meu tempo aqui um pouquinho, mas acho que é uma história importante de a gente contar. Ligada a essa questão de abastecimento d'água, em 1983, foi criado a APA, a Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu, que é uma unidade de conservação que foi criada em 83 para fins de proteção do Rio São Bartolomeu, que é o nosso rio mais importante, eu digo mais importante, que é o maior rio, que tem mais água, maior volume d'água, mais vazão, que ele cruza o Distrito Federal, tá certo? Quando nasce lá para cima de Planaltina e cruza o DF, ali para o setor de condomínios e tal, ESAF e tal, passa por essa região toda aí. E naquela época, em 83, ou seja, 20 e poucos anos atrás, foi criada essa APA, essa Área de Proteção Ambiental, justamente para proteger
proteger a bacia hidrográfica, a bacia do Rio São Bartolomeu, tá certo? E naquela época, em 83, foi feito um levantamento da potencialidade dessa APA, do ponto de vista de fauna, de flora, de recursos naturais, enfim, de ocupação territorial dentro dela, o que tinha de ocupação, e foram detectados cerca de 15, eu não lembro exatamente o número, mas em torno de 15 parcelamentos irregulares, nossos chamados aqui em Brasília de condomínios irregulares, né, naquela região. Isso em 83, cerca de 15. Hoje em dia, na bacia do Rio São Bartolomeu, existem mais de 300 parcelamentos irregulares, segundo dados oficiais. Eu acredito que tenham muito mais até, porque tem muito condomínio aí que não está cadastrado, que existe aí a revelia, o poder público não tem controle sobre isso muito preciso. Mas, segundo dados oficiais, existem mais de 300. Ou seja, o que isso acarretou? Essa ocupação, e aí, obviamente, pode ter um ou outro aqui que mora em condomínio, eu não estou discutindo aqui o direito à moradia, o direito às pessoas terem uma casa bonita, terem um terreno bacana, isso é outra conversa, o papo aqui é meio ambiente. Do ponto de vista ambiental, essa ocupação desordenada do solo na bacia do São Bartolomeu foi um desastre. Está sendo um desastre. É um desastre porque, primeiro, nós inviabilizamos totalmente a captação de água por meio de uma barragem no Rio São Bartolomeu. Hoje em dia, eu me lembro, eu sou engenheiro cartógrafo de formação, na minha graduação eu sou engenheiro cartógrafo. Então mexia, né? Hoje em dia não trabalho muito mais com isso, mas com mapeamento, com levantamento topográfico, levantamento geodésico e tal. Eu me lembro quando eu cheguei em Brasília em 79. Uma das coisas que me surpreendia aqui como cartógrafo é que eu pegava os mapas oficiais do Distrito Federal, o mapa rodoviário do DR, naquela época não tinha mapa ambiental ainda, mas a CAES fazia uns mapas e tal, e aparecia a futura barragem do Rio São Bartolomeu já delineada nos mapas. Já tinha a mancha da barragem. Hoje em dia, se vocês pegarem esses mapas antigos, não tão antigos assim, e a gente perceber onde seria a barragem, hoje em dia está infestado de condomínio irregular, ou seja, a barragem hoje em dia é totalmente inviável de ser feita. A CAES está estudando a possibilidade de fazer uma captação a fio d'água, que é uma captação muito mais simples, sem construção de barragem, nada, óbvio, também pega muito menos água no Rio São Bartolomeu. Mesmo isso tem dificuldades porque o problema é de esgotos, lançamento de esgotos no Rio e tal. E então, do ponto de vista ambiental, a ocupação desordenada, aí já é o segundo ponto que eu estou falando, do ponto de vista ambiental, um problema sério que nós temos aqui. Eu sempre digo, a minha opinião, o grande problema ambiental do Distrito Federal chama-se ocupação desordenada do solo, porque o fato de ter centenas de parcelamentos irregulares, invasão de área pública, ocupação de área de preservação permanente, e isso tem trazido prejuízos consideráveis do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. É nesse ponto também que eu quero chegar. A gente começar a colocar na cabeça que essa questão ambiental não é uma questão apenas bonita de a gente se engajar, de a gente é bacana proteger o Pantanal, a Amazônia, tudo isso é bacana, mas é uma questão econômica. Quando a gente tem descaso com a questão ambiental, quando a gente deixa ocupar uma área que seria para abastecimento da água com ocupação desordenada, nós, que eu digo a sociedade, está tendo um prejuízo do ponto de vista econômico.